pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, saudade de vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo, né, para nossa vida, né, através da palavra de Deus. E interessante que essa palavra que o Senhor nos mostrou, né, que Ele derramou no nosso coração, que Ele falou, né, aos nossos corações, e eu queria compartilhar com vocês. E eu te convido a abrir teu coração mais uma vez e permita que essa palavra ela venha descer no teu coração, para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, no nome de Jesus. Amém? O que nós vamos conversar hoje, né, sobre essa palavra tem a ver com relacionado à proposta, à luta, às adversidades, tudo aquilo que vem contra a nossa vida no nosso dia a dia, tudo isso tem um propósito. Amém? E a reflexão, né, a referência bíblica que nós vamos ler hoje se encontra aqui no livro, né, de Samuel, aqui em 1 Samuel. Você que gosta de acompanhar a leitura, né, abre a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 40, que fala sobre a luta, né, a batalha de Davi contra Golias. Amém? 1 Samuel capítulo 17, do versículo 40 em diante, que diz assim: E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras de ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia. E lançou mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e gentil, e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. Então, a gente percebe aqui que nesse momento, nessa passagem aqui, é o momento em que Davi, né, ele sai de sua casa para ir deixar alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, né, ali na batalha, no confronto contra os filisteus, né, que naquele momento o reinado de Israel estava sobre, né, o rei Saul. E o interessante, meus amados, que desde novo Davi já aprendeu a lutar, né, a passar pelas dificuldades da vida. Todos nós sabemos que Davi, ele era o pastor de ovelhas da sua casa. Era ele que pegava as ovelhas e levava para o pasto, e ali elas passavam um dia se alimentando e Davi ficava cuidando delas. E tinha algumas coisas que Davi, ele usava, né? Ele tinha alguns instrumentos. E a sua maior arma naquele momento ali era uma funda, né? Aquele objetozinho um pouco grande, que ele colocava a pedra, e ali ele girava para poder se defender e atirar as pedras contra os animais que vinham, né, tentar contra a vida das ovelhas da sua família. Mas também Davi relata que em meio a essa caminhada, a esse pastoreio das ovelhas da sua família, ele disse que enfrentava ursos e também enfrentava leões, ao qual vinham tentar se alimentar das ovelhas da sua família. E o interessante de tudo isso, que Davi, ele enfrentava esses animais ferozes no meio da mata, né, do pasto onde ele levava as ovelhas, mas tudo isso ele fazia para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas ninguém estava vendo, mas a pessoa principal estava vendo, que era Deus. Deus observava tudo, Deus sabe de tudo, Deus está em todos os lugares, né? Deus, ele é poderoso.
E o interessante, meus amados, de tudo isso é que em meio quando Davi ele alcançava essa vitória, ele puxava as ovelhas dos animais ferozes que queriam, né, comer as ovelhas. Ele entendia que precisava glorificar o nome do nosso Senhor. E o interessante que as vitórias que Davi alcançava, salvando as ovelhas da sua família, depois de tudo isso, ele as levava para casa e ali ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar, a louvar o Senhor. E o que é que nós aprendemos com isso na noite de hoje? O que nós aprendemos que todas as dificuldades que vão vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre nós, aqui nessa terra, não é para que nós venhamos a ser um derrotado. As dificuldades que vão vir na nossa vida é para nos ensinar a valorizar aquilo que vai chegar nas nossas mãos, aquilo que vai chegar na nossa vida, aquilo que Deus prometeu. Sempre que para chegar nas nossas vidas, nós precisamos ser aprovados. Nós precisamos ser provados pelo Senhor. Porque entenda, se nós formos provados por Deus e passarmos por essa prova, aí sim nós vamos ser aprovados. E observando tudo isso, do que a gente já falou até agora, a gente pode observar, meus amados, que Davi ele venceu todas aquelas dificuldades, e quando ele vai diante do exército, né, deixar os alimentos para os seus irmãos, por ordenança do seu pai, ele se depara com a situação onde todo o exército de Israel estavam todos amedrontados, né? Estavam todos ali recuados. E ele olha e pergunta o que é que está acontecendo para os soldados. E algum dos soldados responde dizendo que era o gigante Golias, que estava amedrontando todos os soldados ali do exército de Israel. Porque não tinha ninguém que tivesse coragem de enfrentar ele. E aí a gente vê que a preparação de muitas situações que nós vamos passar na nossa vida, elas sempre, por mais que seja difícil, por mais que seja dificultoso, por mais que às vezes pareça que a gente vai se tornar um perdedor, parece que a gente não vai ter capacidade de vencer, claro que a nossa capacidade, que a nossa sabedoria, que aquilo que nós temos em nós não depende de nós, depende daquele que nos deu a vida, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus Todo-Poderoso. Amém? E o interessante de tudo isso, que Deus, Ele sempre vai nos dar a oportunidade de fortalecer, de sermos fortalecidos no Senhor. A intenção de Deus sempre vai te fortalecer, te deixar mais forte. O que Deus ele planejou para a nossa vida é algo maravilhoso. Só que nós vamos passar por algumas situações, nós vamos precisar tomar algumas decisões na vida, decisões essas que vai nos levar, na maioria das vezes, ao extremo de obedecermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aquilo que Deus quer para a nossa vida, ela vai na contramão daquilo que eu e você queremos para nós. Você está me entendendo? Vou repetir, aquilo que Deus quer para a nossa vida, ela vem na contramão daquilo que eu e você queremos para nós mesmos. E o que é que nós precisamos escolher? Escolher a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável para a nossa vida. Então, diante de tudo isso, Davi, quando ele escutou que existia um gigante que estava ali afrontando ao povo de Israel, você sabe qual foi as palavras que ele usou? Quem é esse incircunciso, né, que vem, né, tentar amedrontar ao exército de Israel, o exército do Senhor, o Senhor dos exércitos?
E aí a gente percebe que quando ele tenta, né? Ele tenta através do rei Saul e os seus irmãos e os soldados, eles tentam colocar uma armadura em Davi. Só que como a gente leu na palavra do Senhor, que Davi era de pequena estatura, né? Moço ainda ali na sua juventude, e ele não tinha estrutura, ele não tinha um corpo avantajado para poder vestir aquela armadura que aqueles soldados vestiam naquele momento, naquela época que eles usavam, né, para guerrear. E quando começaram a colocar a armadura, quando começaram a vestir ele não aguentava nem se movimentar, andar direito. Aí ele disse: não, pode tirar isso daqui de mim. E aí ele pegou a funda, lembra da funda que a gente falou lá no começo do vídeo, que ele usava para afastar alguns animais, né? Que ele botava a pedrinha aqui e ele girava e lançava a pedra aonde ele queria acertar. E imagina a habilidade que Davi tinha, porque se ele passava o dia ali pastoreando as ovelhas, ele tinha tempo para adorar a Deus, que ele usava a harpa para dedilhar, e ele tinha também tempo para treinar sua mira com aquela funda. Então tudo aí, como é importante, deixa eu abrir aqui um parênteses, como é importante a gente saber usar do nosso tempo para fazer coisas que vão edificar a nossa vida, que lá na frente vai ter proveito. Então eis aí a importância de nós aproveitarmos o nosso tempo com aquilo que é bom, com aquilo que edifica a nossa vida. Voltando aqui para Davi. E aí o que é que acontece? Davi, ele decide e vai, diz: pois eu vou guerrear contra aquele gigante. Alguns soldados, né, duvidaram, riram da cara de Davi. Já outros ficaram meio que sem saber o que dizer. Já que eles não tinham coragem, veio Davi, né, e decidiu: eu vou. Mas só que Davi, ele usa umas palavras, e são essas palavras que eu queria que você guardasse para a sua vida. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em momento algum Davi disse que ia enfrentar ele com as suas próprias forças. Não. Em momento algum você vai ver Davi se vangloriando, dizendo que ele iria derrotar ele porque ele era corajoso. Não. Mas a palavra que Davi usa é que eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E observando essa forma que Davi se expressa diante do exército ali, e essas são as palavras que nós precisamos guardar para o nosso coração e entender que a nossa dependência está no Senhor. E tem algo interessante que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim, ó: quando Deus quis fazer de Davi um rei, ele não lhe deu uma coroa. Preste bem atenção. Quando Deus quis fazer de Davi um rei, ele não lhe deu uma coroa. Mas sabe o que foi que Deus deu a Davi? Ele deu-lhe um Golias. Olha que interessante. Quando Deus quis fazer de Davi um rei, ele não lhe deu uma coroa. Deus foi lá e deu um Golias. Porque Deus sabia do coração de Davi. Não foi em vão que na Bíblia Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então que nós possamos entender de que para nós alcançarmos coisas grandes aqui nessa vida, nós precisamos se preparar. Então, vá se preparando. Não sei como você está passando o seu momento agora, está difícil, mas saiba que isso é uma preparação para algo bem maior lá no seu futuro, lá no seu amanhã. Então não desista, escolha sempre lutar, porque como eu aprendi, que quem desiste de lutar vai contar a história de quem decidiu lutar. Posso repetir? Quem desiste de lutar vai contar a história de quem escolheu lutar na vida. Então esse é o conselho que eu deixo para você. Davi,
para ele se tornar rei, ele foi preparado desde novo, certo? Então, aquilo que Deus queria que Davi vinha, aquilo que Deus já tinha preparado para Davi, Deus deu força a Davi, Davi buscou ao Senhor desde novinho, e já veio tendo comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Então, a mensagem que eu deixo para você hoje, nesse vídeo, é essa. Que para Davi ter se tornado um rei, Deus ele não deu uma coroa. Deus ele deu um Golias. É aquela mesma expressão, que a gente não pode dar o peixe para a pessoa. A gente precisa ensinar a pessoa a pescar o peixe. E outra frase importante, que eu anotei aqui. Que seus desafios estão te preparando para o seu propósito. O propósito, aquele que Deus preparou para mim e preparou para você. Então que, no nome do Senhor Jesus Cristo, que através desse vídeo, que através dessa mensagem, o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós estivermos caminhando com Jesus, né? Está lá no Evangelho de João. Tem de bom ânimo, porque eu, Senhor, venci o mundo. Então, se nós estivermos com Ele, lado a lado com Ele, fazendo a vontade dEle, agradando a Ele, nós iremos também vencer todas as dificuldades que venham contra a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, Deus abençoe teu lar, abençoe a tua casa, abençoe, no nome de Jesus, a tua parentela. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém?